Acho que agora já estamos gravando. Sim, tem alguns comentários aqui, deixa eu ver. Yasmin está dizendo que achou interessante a parceria da faculdade com os Estados Unidos, intercâmbio cultural, com certeza. Esses intercâmbios são sempre enriquecedores, né? E nesse caso, e nesse contexto, mais ainda, porque era de fato uma demanda. Né? Você não tinha a formação aqui, o fato de ser o primeiro, né? Tem uma lista lá das universidades que são as primeiras, né? Então, aqui a UFBA, a nossa UFBA, está entre as primeiras universidades a oferecer o curso de administração no Brasil. Então, você não tinha a possibilidade da formação de mão de obra dentro do país. Né? Então, o que é que eles fazem? Eles jogam essa formação da mão de obra para uma parceria com duas universidades estadunidenses, né? A Carla diz que já teve a oportunidade de ter uma disciplina na escola de administração da UFBA. O que me chamou a atenção foi o fato de a escola ter parcerias com outras instituições privadas. Por exemplo, tinha uns quadros brancos super modernos, bem diferenciados da realidade de outras escolas da UFBA. Né? Legal que você vê essa. Não a diferença, né? Que a diferença não é boa. Melhor que seria bom que todas as escolas tivessem as melhores condições. Mas você já conseguiu enxergar isso. E Zuberinda diz para a gente que a escola me traz, no geral, uma sensação de muita organização. Ontem mesmo estava olhando o site da escola e fiquei bem satisfeita pelo que vi. Já tive experiência de ter aula em ADM e, para mim, o ambiente foi diferente de outros da UFBA, como Ondina. Né? Efetivamente, Ondina, ela tem umas características muito mais específicas. Né? Aqueles diversos espaços lá em Ondina, a gente consegue a gente consegue perceber diferença até de uma escola para outra ali dentro, né? De um prédio para outro ali dentro mesmo do campus de Ondina. Então existem diferenças assim bastante, como é que eu vou dizer, bastante gritantes, né? Mas faz parte do processo. E quando a gente vai para o interior, gente, a coisa é mais diferente ainda. Né? Então a gente não tem nem de longe um processo de padronização do que a gente consegue, daquilo que a gente consegue. Mas eu acho que em termos de, quando a gente está falando de serviço público, a gente está muito avançado com relação a outros setores. Né? Efetivamente, eu acho assim que a gente está caminhando de uma forma muito interessante. Eu não conheço todas as instâncias, claro, mas tive a experiência de ser aluno da UFBA no interior, né? E sim, a dificuldade era muito grande. Né? A dificuldade era absurda. Né? E hoje a gente tem assim uma tranquilidade para trabalhar. Quando a gente está falando de estrutura, né? Então, estrutura a gente pensa na parte física, pelo menos, a gente pensa muito mais, né, nessa parte nesse período quando a gente tá fisicamente presente. Mas a gente consegue perceber claramente a diferença da estrutura daqui para outros lugares, né? Deixa eu ver, Renata diz que sente o mesmo e que quando teve aula no PAF era bem diferente, que é um dos espaços mais organizados. E professor, as outras aulas foram gravadas, estão disponíveis no Moodle. Lorena, eu tenho que verificar o que é que foi gravado, porque dispara um e-mail para mim, né? Estou aprendendo isso. Dispara um e-mail para mim dizendo que foi gravado, eu tenho que baixar o arquivo e disponibilizar no YouTube para vocês. Né? Eu vou verificar. Essa semana eu verifico. Essa semana não, na próxima semana. Se eu não conseguir hoje, eu verifico essas outras aulas para poder disponibilizar isso, tá certo? Dandara está dizendo que achou interessante saber as funções de cada departamento dentro da escola. Pelo menos, para mim, era muito fácil confundir, achando que cada parte do conselho ou colegiado, por exemplo, poderia exercer a mesma função. Percebeu que tem diferenças sutis. Tem algumas diferenças, sim. Né? Com o tempo, a gente vai aprendendo isso. Lógico que lendo o regimento, a gente já consegue entender algumas dessas diferenças, mas principalmente com a prática, né, com o uso, a gente vai distinguindo isso de uma forma mais clara, isso vai ficando mais nítido para a gente, e aí a gente vai conseguindo fazer essas separações, certo? Mas sim, como a gente estava falando, então o reitor convoca esses alunos e coloca os alunos para cursar apenas as matérias básicas. Outra coisa,
tirem da cabeça de vocês esse horizonte que a gente tem hoje de 4 anos, né? Porque isso não existia na época. Imagine que eles foram convocados em 59, é setembro de 59 que eles foram convocados. E a primeira turma de administração formada no Brasil, que foi da FGV do Rio, ela só vai se formar em 1965. Então, ou seja, 6 anos depois, a turma daqui não estava formando, porque não foi a primeira. A primeira, como eu falei, foi a GV. A gente sabe disso porque é com a GV que dá entrada no reconhecimento da profissão. Né? E a profissão do administrador, ela só é reconhecida no Brasil em 1965, por conta da conclusão da primeira turma, porque a formação só é reconhecida depois que conclui a primeira turma do ensino superior. E aí, além de mandar os professores para os Estados Unidos, né, para Michigan State University e para a University of South California, eles ainda trouxeram americanos para organizar a UFBA aqui, a Escola de Administração da UFBA. Então, vieram profissionais norte-americanos que ficaram com suas famílias aqui durante 4 anos para colaborar com a estruturação da Escola de Administração da UFBA. Então, um projeto efetivamente bastante amplo, né, e que eles fizeram para conseguir instalar. Né? E aí, obviamente, que eles recebem, né, até hoje, os louros, tanto do investimento que continua recebendo, quanto da questão de ter sido os primeiros, né, de ter sido os desbravadores. Não é simples, então é sempre o desafio do desbravador é sempre maior, mas, de fato, ele é interessante. E aí, aproveitando que a gente falou dessa questão de intercâmbio, eu digo a vocês, assim, se tiverem oportunidade, se joguem, né? Porque o intercâmbio efetivamente é bastante interessante, né? Você vai trabalhar outra cultura. Eu nunca participei de um programa de intercâmbio formal, né? Mas fiz intercâmbio, como a gente diz, né? Eu mesmo buscando a vaga, eu mesmo buscando onde ia ficar. Nunca teve nada formal, mas estudei em outros 2 países. E, assim, experiências sempre muito interessantes. Né? Sempre, sempre muito interessantes, porque além da língua, né, que você vai ter que aprender para poder se virar, você tem a questão cultural, como todo língua é traço de cultura, né? Mas você tem outras questões além da língua que você vai ter que aprender de fato para poder se virar naquele lugar. E isso fica como o que é o brinde, né? Você foi por conta de um curso, por conta de um determinado título que você vai buscar, mas vem como brinde todo o arcabouço cultural que você termina levando. Né? Então, eu sempre sugiro isso. Né? Amanda, essas gravações elas devem ficar no próprio Ava, certo? Eu coloco na minha página pessoal do YouTube, e aí eu fiz isso para aprender, fiz essa semana com uma gravação. Eu baixo, e aí eu coloco na minha página do YouTube, e aí coloco o link para vocês no Ava. Né? Procuro botar ali na mesma pasta da própria aula, que já tem os materiais da aula, aí eu coloco lá, dizendo qual foi, coloco o link, que aí vocês clicando lá, vocês já acessam esse link, desculpa, já acessam esse vídeo. Então, eu sempre falo que quando você tem a chance de fazer intercâmbio, faça, porque com certeza você vai ganhar elementos de cultura como um todo. E não é só de país para país, não, até estudar em outro estado. Eu tive chance de estudar em São Paulo, só aqui no Brasil, só em São Paulo, e vi como aquilo foi rico. Né? Eu leciono em outros estados, em Sergipe e no Espírito Santo, para graduação, né, que a gente é convidado, vai, faz, volta. E assim, é interessante perceber como há diferença nas atitudes das pessoas, dos alunos, no caso. Isso enriquece a gente, porque a gente aprende uma outra forma de ver. Então, o intercâmbio é sempre muito interessante. O item 2 que me chamou a atenção é que, quando chega na década de 80, a instituição vem de uma década de 70 que não foi marcante, né, que não foi assim, positivamente marcante, mas em 83 isso começa a mudar a partir da criação do mestrado. Por quê? Porque com a criação do mestrado, você vai formar os seus futuros profissionais aqui mesmo. Você deixa de ter essa necessidade de um investimento maior de enviar esse profissional para fora para que ele se qualifique.
E o processo não é rápido, né? Ninguém vai ali, faz um mestrado em um ano e volta. Então, o processo é longo. A gente vai precisar aí, normalmente, pelo menos 2 anos. Na maioria das vezes, até um pouco mais, 2 anos e meio, 3, é a média do que se consegue fazer. Então, você ter a formação em mestrado aqui internamente, óbvio que já ajudava. Àquela altura, né, já existiam outros mestrados em administração no Brasil. Então, o seu investimento já não seria tão complexo de mandar para os Estados Unidos, né, e nem tão dispendioso, né? Mas você já conseguia mandar para outros estados do Brasil. Mas se você ter a formação aqui dentro, é óbvio que era muito melhor. Tá? Então, em 83, o mestrado, tem a criação do CETEAD também, o texto não deixa exato qual é o ano, mas é o Centro Educacional de Tecnologia em Administração. E em 1989 vem a segunda empresa júnior do país, também inspirada na FGV, né, que foi a primeira, mas é a empresa júnior da UFBA. Né? Então, vem a empresa júnior como um modelo assim, bastante interessante para que vocês possam praticar aquilo que estão aprendendo, aquilo que estão discutindo, e de uma forma bem profissional. Então, efetivamente é interessante. Eu nunca participei disso, mas quando tive coordenando curso em faculdade particular, curso de administração, tive diversos contatos com a empresa júnior da UFA, eu participei de alguns eventos, a gente fazia parcerias porque eu precisava aprender um pouco daquilo para tentar instalar onde eu estava. Não foi possível porque o aluno está muito dividido entre o trabalho e a faculdade, então na prática não funcionou. Mas a ideia de como funciona aqui é bastante interessante. Aí, já na década de 90, o que é que acontece? Primeiro que a gente dobra as vagas, né? Praticamente dobra as vagas, tanto em administração como em secretariado, que está dentro da mesma escola, né? Em 93, vem a criação do doutorado em administração pública, né? Se em 83 a gente criou o mestrado em administração, em 93 foi criado o doutorado em administração pública. 5 anos depois, já em 98, a gente já lança novas linhas de mestrado, né, que é a parte do mestrado profissional. A diferença do mestrado profissional para o mestrado acadêmico é basicamente o objetivo do aluno, né? Aquele aluno que quer trabalhar o ambiente corporativo, seja ele público ou privado, ou aquele aluno que quer vir para a docência. Óbvio que um vai servir para o outro também. Né? Mas quando você sempre começa pelo acadêmico, o padrão é começar pelo acadêmico, só que o acadêmico tem certas exigências que o mercado não aceita. Né? O mercado como um todo não aceita. Então, o mestrado acadêmico você tem que deixar de trabalhar, né? Porque muitas vezes você vai pegar uma bolsa. Foi uma das questões que eu não fiz o meu mestrado na UFBA. A gente faz um teste chamado teste AMPAD para poder acessar o mestrado. Eu, graças a Deus, tinha nota para vir para a UFBA, né? Era o curso mais badalado, mas só que ele me implicava uma série de obrigações que eu não tinha como atender, né? E aí, para mim, na época, foi melhor ir para a Unifax, porque era mais perto também, fisicamente, de onde eu trabalhava, né? Então, ficou mais fácil para mim. Mas, efetivamente, se tivesse em paridade de condições, eu teria escolhido a UFBA. Né? Por quê? Porque a grife, né, no mercado, a imagem de marca que existe com relação à marca da instituição é muito melhor. Né? Não que a Unifax seja ruim, não é. Mas a da UFBA é superior. Pois não, alguém quer falar? Ouvir o microfone? Sou eu, professor Guilherme. Pois não. Eu queria perguntar justamente sobre isso. Como é a situação desse marketing da Unifax em comparação com a UFBA? O senhor acha, na sua visão, que o mercado prefere uma em detrimento da outra? Ou como é que o senhor avalia essa situação entre essas universidades públicas e privadas de Salvador? Olha, Guilherme e demais ouvintes, assim, se você pensa internamente, se você pensa no mercado da Bahia, eu acho que tem pouca diferença. Só o segundo que eu já leio, Dandara. Tem pouca diferença. Efetivamente, as pessoas valorizam o mestrado da Unifax. Inclusive, o outro professor aprovado junto comigo também veio do mestrado da Unifax, eu sei porque já conhecia, né? Então, assim, aqui internamente você não tem essa diferença muito clara. Se você amplia o seu mercado
a região Nordeste, a UFBA já está à frente, certo? Você já consegue perceber que a UFBA está à frente por fato de ser uma federal. A exigência para acesso ao mestrado é maior, né? No caso, normalmente a nota do Amparo tem que ser maior para entrar na UFBA, porque a maior parte das pessoas quer a UFBA. Como eu falei, eu tinha nota para ir para as duas, mas fiz a minha opção lá pelo Unifax na época. Agora, se você expande o seu mercado para o Brasil, aí tem uma diferença grande. Você saiu do Nordeste do Brasil, o reconhecimento de marca da Unifax cai muito, né? Não é que ele seja ruim, mas é que as pessoas não têm essa referência como a gente tem aqui. Eu diria que em termos de Nordeste, é bem reconhecido ainda, né? Mas você saiu do Nordeste, você foi para o Norte, para o Centro-Oeste, para o Sul, para o Sudeste, aí você vai ver uma diferença muito grande. Aí quando você leva um diploma de uma federal, a diferença é significativa da imagem de marca, sim. Isso aí não tenha dúvida que é uma grife, né? É uma grife quando você coloca lá no seu currículo. Eu, quando... Pois não. Desculpa, pode terminar. Pode não, falar. é só para saber também sobre como é a relação, porque na Unifax, a Unifax vende um serviço, a UFBA não. Como é que é essa relação, no caso, aluno-cliente e unidade Unifax, loja ou prestadora de serviço? Só para complementar a questão. Vamos contextualizar também isso. Quando eu estudei na Unifax, eu fiz especialização, comecei em 2004, logo que eu me formei, e depois, em 2006, também foi emendado, eu comecei o mestrado, 2006 a 2008, fiz em 2 anos. E a Unifax ainda não tinha sido vendida para o grupo norte-americano, né? Já foi vendida, já foi repassada, né? Já foram 2 vendas. E eu sei que para essa nova venda, ainda a gente ainda não sei como é que está a cultura, porque é bem recente. Mas para a venda para o Laureate, que era o grupo estadunidense que tinha comprado, as pessoas já registravam que havia uma diferença muito grande na cultura. Então, o que eu posso falar, enquanto estando lá dentro, é da cultura anterior. A nossa cultura, apesar de ser uma instituição privada, a nossa cultura era bem rígida em termos acadêmicos. A gente não tinha assim facilidades absolutamente. Era assim, tudo era muito, como é que eu vou dizer? Você não tinha essa noção de cliente, né, como você colocou. E que eu entendo perfeitamente. Eu trabalho há 13 anos no ensino superior privado, não saí do privado, continuo no privado, né? E sei muito bem qual é isso, o que é isso que você está falando. E lá dentro da Unifax, pelo menos no mestrado, eu não tinha isso, né? Eu não via isso. No MBA ainda via, a gente ainda via alguns resquícios disso, mas no mestrado não. Era assim totalmente acadêmico. Inclusive diversos dos meus professores do mestrado hoje são professores da UFBA, né? Diversos deles. Então a cultura implantada ali já era uma cultura que não condiz com essa relação cliente-fornecedor, né? Então, hoje, volto a dizer, desde a venda para a Laureate, eu não sei o que é que mudou de fato, porque eu não estive mais lá dentro, né? Estive lá poucas vezes, fazer eventos, né? Fiz a abertura do mestrado, eu já fiz, de turmas novas, como acontece todo ano. Já participei de alguns eventos com eles, mas nunca trabalhei nem estudei. Então, não tenho assim de perto essa ideia de como está hoje. Mas eu acho que eu consegui responder a sua pergunta a partir da ideia do período que eu lá estava. Pronto, valeu. Obrigadão aí pela explicação e desculpa se foi alguma besteira. Não, tranquilo. Faz parte aí do processo, gente. Não tem besteira nenhuma, não. Deixa eu ver, Dandara. Acabo de me lembrar também que uma coisa que me chamou a atenção foi que, no início, o curso dividia as áreas de administração de empresas e pública. Na verdade, o primeiro curso de administração que existiu no Brasil foi a administração pública, né? Depois é que vem a administração de empresas. A UFBA já começa com os dois. Ou seja, a administração pública começou antes, mas pouquíssimo tempo antes. Me perguntei se hoje em dia, estando unidas, é mais complicado focar na de mais interesse. Está certo, não mandei só para não perder o raciocínio. Eu acho que hoje o certo é estar junto mesmo, né? Eu não sou adepto. Ainda existe o curso de administração pública, tá, gente? Em alguns lugares esse curso ainda existe, tá? Que existem esses resquícios. Existem 3 cursos de administração no Brasil.
tá? De graduação em administração. O administração, que pode ser administração de empresas, administração geral, chamam-se de forma diferente, mas é o mesmo curso. O administração pública, que esse permanece, e o administração hospitalar, tá? Aí eu falo já já por que é que isso aconteceu, da chegada da administração hospitalar. Então, o que é que acontece? Eu acho que eles deviam estar juntos, sempre juntos. Porque hoje o que você exige do gestor público moderno é muito daquilo que você exige do gestor privado. Você não tem muita diferença. As ferramentas que eles vão usar são as mesmas. E aí você vai fazer o quê? Você vai tirar ferramentas, disciplinas profissionalizantes desse curso para quê? Para incluir política? Para incluir o quê nesse curso de administração pública? Eu acho que eles são, de fato, muito parecidos. Eu já peguei a grade de administração pública para estudar e não vi muita diferença, não. São coisas muito pontuais que você consegue ver de diferença. Então, para mim, o certo é que estejam juntos mesmo, né? Porque as ferramentas são as mesmas. Por que surgiu o curso de administração hospitalar e ficou? É porque a gente atravessou a época das ênfases, né? Eu digo, uma triste época para o curso de administração, que foi quando surgiram as ênfases. Então, eu sou graduado em administração com ênfase em marketing, né? Eu sou exatamente graduado em 2004, na verdade, com esse título, né? Vem na frente do diploma, vem bacharel em administração, e no verso vem uma observação que é com concentração em marketing. E na faculdade que eu estudei, era na que hoje é a Unijorge, né? Na época era a Faculdade Jorge Amado, a gente tinha marketing, a gente tinha finanças, a gente tinha hospitalar e a gente tinha sistemas de informação. Mas ao todo no Brasil chegaram a ser 51 ênfases diferentes. Então eu tenho um amigo que é formado em administração postal, né? Aí perguntei, Roberto, onde é que você formou em administração postal? Eu era funcionário dos Correios, hoje ele é aposentado, né? E formei lá dentro do Correio mesmo. A UNB, né? Ele trabalhava em Brasília, a UNB fornecia o curso, oferecia o curso dentro da sede dos Correios. Foi lá que ele se formou. Agora imagine uma pessoa dessa que vai para o mercado com curso de administração postal. Qual o escopo, quais as organizações que conseguem absorver esse profissional? Né? Especificamente, esse eu conheço, né, e sei da competência dele, mas efetivamente fica muito limitado. Então, a gente teve no Brasil curso de administração em cemitérios. Até isso a gente teve. Olha o tamanhozinho do mercado. Não é nem nicho de mercado, isso aí é finche de mercado, que é menor do que nicho. Então, efetivamente, eu acho que foi um erro e foi bom que tivesse sido corrigido. Só que algumas instituições, quando o MEC corrigiu e acabou com as ênfases, algumas instituições entraram na justiça para permanecer com o curso de administração hospitalar, por conta da diferença que existe, na verdade, na grade curricular do curso de administração tradicional, né, ou geral, ou administração de empresas, para o curso de administração hospitalar. E realmente essa grade é bem diferente. Né? A gente brincava com o pessoal de hospitalar, quando eu graduei, a gente formou juntos, né? Na verdade era visto como uma turma de administração só, nossa calça de grau foi junto, e a gente ficava brincando, poxa, hoje eu tenho aula de psicologia do consumidor, você tem aula de lavanderia, né? Porque eram as disciplinas que eles tinham, porque de fato é diferente, é muito mais específica. Então, por conta disso, a justiça considerou, e eu vejo sentido nisso, né? Considerou que o curso de administração hospitalar deveria permanecer. Então, permanecer o curso de administração pública, como eu falei, o mais antigo, o de administração geral ou de empresas, ou simplesmente administração, como a maioria tem chamado administração apenas, e o curso de administração hospitalar. Então, são esses três cursos que existem aí, e foi por conta desse desenvolvimento que isso é dessa forma hoje, né? Eu falei do mercado profissional em 98, e em 99 é criado o CIAGS, né, o Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social, né, que desenvolve atividades acadêmicas e de pesquisa e de extensão. Lembrando que nesse período aí emergia, e a UFBA foi bastante pioneira nisso, nesse período aí emergia um processo de... Gente, eu vou precisar parar aqui, que estão me chamando de só um minuto.
Bom, me desculpe, não era para acontecer, mas está tendo obra aqui, o pessoal chegou antes da hora. O combinado é 8 horas. Então, o que é que ocorre? Ficaram esses 3 cursos, né? Sim, eu já estava falando do SIAGS, perdão. Então, veio a criação do SIAGS. Nessa época, emergia no mundo e no meio da administração também o conceito da responsabilidade social, né? Ele ganhava muito espaço. E a UFBA, de forma bastante pioneira, somente através da professora Tânia Fischer, que foi a capitã desse movimento aí, aqui, né, na UFBA, ele cria o SIAGS. Então, efetivamente, a gente passa a ter uma atuação dentro dessa área social, né, da gestão social, e que a gente viu que foi super correto, porque isso só fez crescer, né, isso continua crescendo, esse aspecto aí dentro da gestão continua crescendo. Eu, quando me graduei, os nossos cursos, lá os 4 cursos que eu citei, eles já tinham o viés da responsabilidade social, né? Então, eu já fiz vários trabalhos sociais, capitaneados pela própria instituição, e a gente tinha aquilo ali como uma realidade, né? E hoje, você não tem como fazer gestão sem observar essa realidade, tá certo? A gente precisa, de fato, disso. E quando chega em 2009, né, a UFBA dá mais um passo muito importante e cria o PROGESP, que é o Programa de Gestão em Segurança Pública, que é um mestrado profissional, ele oferece, na verdade, um mestrado profissional, que é ofertado em parcerias, né? Faz diversas parcerias, a principal, obviamente, que é a Polícia Militar do Estado da Bahia. E a partir da demanda, né? Ele não tem casos regulares, na verdade, os parceiros demandam, e aí quando eles percebem que é momento de formar turma, formam turmas. E algumas vagas, na verdade, a menor parte das vagas, é ofertada à sociedade de uma forma assim, como se fosse para completar mesmo, né, aquelas turmas. E aí algumas pessoas que, por acaso, não estão ligadas a essas duas parceiras, eu já disse qual é a principal, aí elas conseguem acessar essas vagas, tá certo? Então, existe, não são cursos totalmente fechados. E aí, a gente tem também a questão do nosso regimento, né? Agora, antes de entrar na questão do regimento, eu queria ouvir de vocês. Nós falamos aqui sobre algumas questões relativas a essa evolução mesmo do curso de administração e da própria UFBA, e eu queria ouvir agora de vocês, depois que a gente já discutiu, porque agora eu falar de regimento, né, eu queria ouvir de vocês, o que é que vocês acharam interessante disso aí, o que é que vocês acham louvável, ainda eu sei que alguns estão começando no curso, alguns não são do curso de administração, mas o que é que vocês acham, que vocês já conseguem enxergar que podia ser interessante, disso que já se fala, que vocês já ouviram falar, ou do que a gente falou aqui ou não falou, o que é que vocês acham que pode interessar especificamente a vocês? Queria uma opinião de vocês. Professor, eu mesmo, eu acho que tipo, o curso de administração hoje, eu acho que, além de ser muito importante, eu acho que nós pelo menos eu que sou de outra área, a gente é pouco ensinado e, assim, a administração não é só para administrar uma área específica, eu tenho que ser só um administrador para administrar. Normalmente, por exemplo, nós da área de construção civil, nós também temos que fazer gestão, assim como outras pessoas da área de administração, e muitas vezes a gente não é preparado, a gente vem de uma área muito tecnicista, que sempre vai ser muito regrado, muito certinho, mas assim, a gente não tem a maturidade, talvez, que o curso de administração oferece aí, entendeu? Só no curso de engenharia civil. Por isso que eu acho importantíssimo, pelo menos eu vim para essa área, porque eu queria entender mais os mecanismos que a gente não tem, e aí talvez até modernizar a administração do que a gente vai administrar no futuro, porque nós, como engenheiros, também somos gestores, né? A gente tem que gerir obra, a gente tem que gerir empresa, e muitas vezes a gente não tem a capacidade ou o arcabouço financeiro para gerar lucro e pagar um administrador por fora. Mas é isso que eu acho. Não sei, posso estar falando besteira também.
Não, de jeito nenhum, Guilherme. Tem duas questões aí que na sua fala me chamam a atenção. Primeiro, lembrar que a administração, ela surge a partir do trabalho de dois engenheiros, né? Que Taylor, né, Frederick Taylor, era engenheiro de produção e Henri Fayol era engenheiro de Minas. E eles dois são os fundadores, de fato, da ciência da administração. Né? Não trabalharam juntos, mas trabalharam de forma concomitante em continentes diferentes. Então, daí você já vê a proximidade, né? Na verdade, não é nem proximidade, desculpa, a complementariedade, né, da área. E isso que você fala, que você sente da sua profissão, isso todas as profissões percebem. O médico, quando ele vai gerenciar um hospital, ele também precisa dessas ferramentas. O advogado que tem um escritório de advocacia, né, que cresce, ele vai precisar de ferramentas de gestão. Né? Em qualquer área isso vai acontecer. Eu sou administrador, sou pedagogo, como me apresentei para vocês no primeiro encontro. Eu, dentro da minha atividade como pedagogo, eu preciso de gestão também. Não existe atividade profissional que não precise de gestão. Eu preciso ter noção do que é que eu faço com, por exemplo, da gestão financeira. Eu preciso ter noção de como é que eu faço a minha comunicação, que aí vai estar dentro do marketing. Quando eu me relaciono com pessoas, eu preciso usar técnicas da própria gestão de pessoas. Formo uma equipe para fazer alguma coisa, eu tenho que usar técnicas da gestão de pessoas. Então, seja qual for a área, a administração ela é demandada. Tá? Então, seria interessante, né, que a gente tivesse mais desses cursos. Eu não sei hoje quais são os cursos que tem, mas a disciplina de teoria da administração, que eu leciono aqui também na UFBA, né, que é a famosa TGA, a gente chama ela mais de TGA, ela está em diversos cursos. Eu já lecionei essa disciplina em serviço social, em enfermagem, em farmácia, em fisioterapia, já lecionei, fora a contabilidade sempre tem, né? Afora as áreas de tecnologia que estão dentro do escopo da administração, que se registram perante o mesmo conselho que nós, administradores, né? O cara forma em RH, forma em logística, forma em gestão comercial, ele vai se cadastrar, ele vai se formalizar enquanto profissional no mesmo conselho que a gente, no caso do CRA, para nós aqui, o da Bahia. Então, essa proximidade é muito grande. Sim, eu estava falando, eu nunca ensinei no curso de Direito, mas minha irmã, que fez Direito, ela teve TGA também, ela fez na Católica na época, né? Ela também teve TGA, eu me lembro dessa nossa conversa, e, e é uma disciplina que poderia estar em diversos cursos, né? Ela está em alguns, poderia estar em mais. É difícil a gente que está fora julgar, deveria estar. Deveria é relativo, porque como você tem uma carga horária limite, para botar aquilo você tem que tirar alguma coisa. E o cobertor sempre é curto. Então, quem está lá dentro pode julgar com mais precisão. Mas quem está fora é difícil dizer, deveria estar. Porque quando eu digo deveria estar, eu estou dizendo que você deveria tirar alguma coisa, eu não sou capacitado para julgar o que é que deveria ser tirado. Mas poderia, posso usar esse verbo, eu posso usar à vontade. Então, de fato, poderia estar em qualquer curso, né? Qualquer curso superior, porque a gestão está em todas as áreas, absolutamente em todas as áreas. Eu não consigo enxergar um profissional que não precise, de fato, de gestão. Né? Mais alguma observação, gente? Mais algum comentário? Bom, para falar, quem quiser comentar, fique à vontade, eu vou seguir aqui. Para falar da questão do regimento, a gente comentar o regimento é complexo, né? Porque as partes muitas vezes não estão conectadas, como é normal no regimento, mas eu selecionei um artigo aqui, que é o artigo 4º, né? Que fala da estrutura organizacional da EAUFBA, da Escola de Administração da UFBA. E ele fala das instâncias, né? Ele fala primeiro da congregação, depois da diretoria, depois dos colegiados, né? Que pelo que eu li, pelo que eu já conversei do pouco que com essa situação, né, da gente tá com as reuniões todas à distância, a gente hoje conversa muito menos, né? Quando a gente tem a presencialidade, a gente vai para a instituição, encontra o professor na sala dos professores, a gente aprende muito na sala dos professores, né? E nesse modelo remoto a gente não tem isso, né? Mas o colegiado é basicamente a instância com que o aluno se relaciona. Né? Isso eu já estou entendendo como é que funciona a instituição.
Eu não vivi isso enquanto aluno, porque como o curso era distante, né? Então a gente a gente não acessava a estrutura aqui, né? Então eu não tinha essa convivência. Mas aí lendo já aprendi como é o processo. A gente tem o departamento, que é com quem o professor se relaciona, né? Nós professores nos relacionamos com o departamento. Basicamente a principal interlocutora é a professora Daniela, que acho que é a vice-chefe do departamento, acho que é esse o termo, né, que nos recebeu assim muito bem, que presta uma assistência muito interessante para a gente, ajuda muito. Eu digo a gente porque eu e o outro professor novo, né, a gente conversa e assim todos dois muito satisfeitos com o apoio que a gente tem recebido dela na instituição. Os núcleos de extensão, né, desculpe, o núcleo de extensão que está logo depois do departamento, e aí os órgãos executivos, né, aqueles órgãos que de fato vão pegar as instruções e vão pôr em prática, que vão, de fato, executar as instruções que recebem seja aí de que órgão for desses que estão aí, inclusive dos superiores, que estão fora da escola de administração. Os órgãos que são gerais, que são superiores na hierarquia a todas as escolas da UFBA, tá certo? Então, essa é a estrutura que a gente conhece, que a gente tem disponível. Eu também ainda não sou capaz de dizer, isso aqui é para isso. Algumas coisas, como eu falei, o relacionamento dos alunos e dos professores, que eu acho que é o mais importante para a gente nesse momento. Isso aí eu fui aprender, discutir para poder conversar com vocês, e também do departamento eu fui aprendendo naturalmente, que é o meu trabalho, mas efetivamente essa é a estrutura que a gente tem, tá certo? Então, se alguém tem alguma observação, alguma sugestão, alguma crítica que queira fazer, aproveitar essa situação aqui, certo? Fique à vontade para que a gente possa concluir aí o nosso encontro. Ô, professor, eu li para esse momento falar um pouco também sobre a estrutura organizacional da universidade como um todo. O senhor poderia elencar alguns. Porque eu queria entender mais ou menos como é que funciona a estrutura de cima para baixo. Reitoria, não sei o quê, tem um rebanho de conselho, com CEP, com SUNE, com alguns conselhos. E aí, eu queria que você elencasse um pouquinho esses conselhos e quais são as finalidades dele, e onde é que ele altera em nossa. Quer dizer, ele altera em nossa vida em todos os sentidos. Nós, como alunos, temos que usar essas regras para nos guiar dentro da universidade. Mas aí, se eu puder explicar um pouco sobre essa estrutura organizacional da universidade em si? Na verdade, eu não conheço a ponto de explicar, certo? Mas o pouco que eu conheço eu vou partilhar aqui com vocês. A gente tem tudo a partir da reitoria, né? Que é um cargo eletivo, né? A comunidade elege esse reitor, e aí a gente parte para as escolas, né? Você tem a estrutura da reitoria, tem os conselhos, né? O conselho, desculpe, da instituição, e aí cada escola tem o seu conselho. E cada escola, ela agrega alguns cursos, como a escola que a gente está, a escola de administração, ela agrega o curso, além da administração, o curso de secretariado, né? Assim como se tivesse outros cursos de administração, ela também estariam na mesma escola. Do mesmo jeito que ela agrega os cursos de graduação, ela agrega os mestrados, sejam eles acadêmicos ou profissionais, e o doutorado, né? Além das atividades de extensão, de todas as atividades de extensão, tá certo? Lembrando que as atividades de extensão, elas têm foco na comunidade que não está dentro da instituição. Quando a instituição planeja uma atividade de extensão, pode até ser que nós, professores, alunos, nos interessemos, mas o foco não deve ser esse, certo? O foco é quem não acessou a universidade de maneira formal, tá? Esse é o foco das atividades de extensão. Mas aí, cada escola é responsável por toda essa lógica, toda essa operação, planejamento e operação, perdão, da sua área. É óbvio que pode ser que tenha choque. A gente, na própria administração, a gente tem áreas que a gente não sabe exatamente, né, que são os assuntos de fronteira, né, por exemplo, preço, que é um assunto que eu adoro, né, já tenho publicação em preço. Preço é finanças e é marketing ao mesmo tempo, né? Endomarketing é marketing e é gestão de pessoas. Então, também você vai ter determinados cursos determinadas ações que podem pertencer a mais do que uma escola, né? Isso pode acontecer, né? Aí
são os conselhos, né, parte desses conselhos resolverem isso, né? Ah, não é da nossa escola, não, realmente é da outra escola, e se não resolverem, aí você tem o conselho da instituição como um todo que vai tomar essa decisão, né? As estruturas das universidades no Brasil, principalmente das públicas, elas têm como é que eu vou dizer? Elas têm um certo tradicionalismo nelas, né? Tem algumas coisas que são bastante, assim, antigas. Outro dia eu estava lendo, e aí tá me fugindo agora o termo, mas, assim, até se prevê grupos de professores mais antigos para poder tomar decisões. E aí o que a gente vê hoje na prática é que os professores mais novos, eles estão tomando a frente dos cursos, né? Vários diretores aí de departamento são bastante jovens, né? Eu tenho um amigo que é do departamento de contabilidade, que é bem jovem, e pouco tempo depois que ele entrou, ele já estava lá comandando o departamento. Então, o que a gente vê é que esse modelo tradicional que é aplicado em diversas instituições, principalmente, eu já falei, nas instituições públicas, ele já não combina com a modernidade. Ele pode até funcionar, ele segue funcionando, eu não estou criticando, certo? Mas a gente percebe que a gente precisa de uma adoção de modelos que sejam de fato mais ágeis, né? A gente tem organismos internos que tornam a instituição muito, como é que eu vou dizer, muito lenta na hora das decisões. Eu entendo que por ser uma questão pública, pela sua função social, ela seja mais lenta mesmo e seja mais burocrática, mas eu acho que ela exagera nisso, né? Eu acho que a gente podia ter mais agilidade em algumas questões. Vamos pegar como exemplo aí a própria questão da pandemia, né? Olha quanto tempo se levou até sair esses semestres suplementares, né? Isso foi sair semestre passado, né? E não foi logo no início. Acho que já foi em setembro que começou, pelo que eu li. Eu não estava na instituição, mas pelo que eu li, foi em setembro que começou. Então, isso demorou, quer dizer, você parou em março os encontros presenciais, você levou 6 meses, né, para conseguir começar a fazer encontros remotos. Enquanto na instituição privada, na que eu trabalho, por exemplo, eu dei aula até segunda-feira, aí já, na terça suspendeu. Na terça seguinte, eu já estava em aula remota. Né? Então, assim, foi uma semana que a gente perdeu. A gente só perdeu 5 dias de aula. E eu acho que começaram na terça, não começaram, porque na segunda, pelo menos na unidade que eu trabalho, estava tudo pronto para começar. Né? Aí disseram, não vamos começar hoje, vamos começar amanhã. Eu acho que para poder ficar uma semana certinho, atrasou, porque aí você perdeu exatamente uma aula de cada disciplina, então ficou redondo. Né? Mas, assim, a agilidade é muito grande. De outras privadas tiveram essa mesma agilidade. Então, a agilidade é muito maior. Isso, assim, eu acho que poderia ser diferente. Né? Eu sei de tudo que, não sei com detalhes, mas eu sei de tudo que implica uma decisão numa instituição desse tamanho, numa instituição pública, mas eu entendo que a gente precisa botar um pouco de modernidade, um pouco de agilidade nesses processos. Né? Ressalte-se aí, inclusive no final do processo seletivo, eu fiz esse elogio lá para a banca, e aí apresento aqui para vocês também, que o processo foi bastante célere. Né? Era uma coisa assim, eu me inscrevi num dia, eu me inscrevi no último dia, na verdade eu só vi no último dia, aí me inscrevi no dia, e assim, na semana seguinte eu já estava fazendo as avaliações, e aí na semana seguinte já estava com o resultado publicado. Né? Então foi tudo muito rápido. Não se abriu mão de nenhum critério, tudo que estava no edital foi, de fato, feito, foi tudo muito rígido, mas tudo muito célere. Né? E aí, do mesmo jeito que eu parabenizei a comissão lá no final do processo, eu estou registrando isso aqui, certo? Então, é esse modelo que a gente precisa. E não há de se esperar uma mudança de modelo de gestão se ela não emergir exatamente do curso de gestão, do curso de administração. Né? Então, assim, acho que internamente a gente está dando exemplo. Eu, pessoalmente, por tudo que conheço, por já ter participado de concursos, tanto em administração como em educação, que, como já expliquei para vocês, também é minha área, assim, a diferença é muito grande. Né? Um curso de educação, normalmente a gente discute, até chegar numa resposta é complicado. E pior, chega na resposta, depois da resposta,
Aí, uma semana depois, alguém faz uma reflexão em cima do que poderia ter sido, né? As pessoas pensam muito em problematização e não em solução. Então, essa diferença aí é muito clara, é muito nítida, tá? Então, Guilherme, eu não consigo responder de fato a sua pergunta, né? Mas passei assim um pouco de como eu vejo, tá certo? E não consigo exatamente porque, por ser novo aqui na instituição, eu venho estudando exatamente aquilo que a gente vai tratar, né? E aí, quando você expande, eu não tenho essa capacidade ainda, tá certo? Mas vou procurar saber, espero ainda durante a disciplina retomar esse assunto para que eu possa te responder com firmeza qual o papel de cada um desses conceitos, tá certo? Então, gente, eu vou checar aqui as participações. Eu já anotei a maioria aqui. Alan eu vi, Alicia não, Amanda eu vi, os três Caios eu vi, Carla eu não vi, Carla Santos não vi, Carla Neves eu vi. Tem uma série de pessoas que eu não vi aqui. Celi, Emily, Erlan, Esther e Fabiana eu não vi. Vi Gabriela, não vi Giovanni, não vi Giovana, Guilherme participou. Helder, eu não identifiquei. João Gabriel, identifiquei. Pelo meu registro aqui, é a primeira vez que participa. João Pedro, não vi. Tem alguém que eu não vi, Ok. tiver aí, fala aí. Ah, João Pedro está aí? Perdão, João Pedro, obrigado. Kaline. Cauane está aí? Kevin. Lorena participou. Luca. Marcos Paulo participou. Maria Fernanda participou. Maria Vitória participou. Matheus participou. Maurício, não. Natan, não. Natanael também não. Paulo Vitor, não vi. Renata, ok. Tito, eu não vi. O Wendel está aí. O Emerson, não. Yasmin Andrade está aí. Yasmin Oliveira, eu não vi. Yuri, eu não vi. Zumerinda, eu vi. Dandara também eu vi. Eu ainda não coloquei na lista Dandara para ficar na ordem alfabética. Mas já estava lançado seu nome aqui. Gente, mais alguma questão? Ou podemos encerrar o nosso encontro? Valeu, professor. Para mim foi ótimo. Muito obrigado. Beleza. Então, agradeço aí a atenção e a participação de vocês. Desejo um ótimo final de semana e se cuidem, porque estamos num período complexo demais. Até a próxima.